Estamos de volta com a prova da medicina da Unifor de 2013.1. E agora nós vamos para a segunda questão, ok? Questão 22 da prova. Uma questão de propriedades coligativas. Questão bem interessante, porque vai envolver não só a parte qualitativa, mas também a parte quantitativa. O aluno teria que lembrar das fórmulas das propriedades coligativas, particularmente da forma da tonoscopia, para conseguir resolver essa questão. Vale a pena? Acompanhe comigo. Em países frios, é comum adicionar um agente anticongelante, como o etileno glicol, nos radiadores de automóveis, a fim de evitar o congelamento da água. Isso é uma propriedade coligativa chamada crioscopia, não é? Que é a diminuição do ponto de congelamento do solvente quando você acrescenta um soluto não volátil a esse solvente. Como diminui o ponto de congelamento da água, mesmo em países muito frios, não vai haver congelamento dessa água do radiador do automóvel, por eles terem colocado etileno glicol na água do radiador. As curvas de pressão de vapor, em função da temperatura, para a água pura e para as soluções preparadas pela adição de 1 mol e 3 mols de etileno glicol em 1.000 gramas de água, são apresentadas abaixo. Então você percebe, você tem aí o gráfico clássico da pressão de vapor versus temperatura. Nesse gráfico, você tem aqui 3 curvas. Uma vai ser da água pura, a outra a água com 1 mol de etileno glicol e a outra a água com 3 mols de etileno glicol. Daqui a pouco nós vamos ter condições de identificar qual é a curva que corresponde à água, qual a que corresponde à solução com 1 mol e qual a que corresponde à solução com 3 mols de etileno glicol. Lembrando que quanto mais soluto dissolvido no solvente, mais intensas serão as propriedades coligativas. Só que você vai já lembrar comigo que tem propriedade coligativa que gera um aumento, como por exemplo a ebulioscopia. É um aumento do ponto de ebulição. Então, quanto mais soluto dissolvido no solvente, maior será esse aumento no ponto de ebulição. Mas tem propriedade coligativa que é uma diminuição, um abaixamento. Por exemplo, a tonoscopia, ou então a crioscopia, que também é um abaixamento. Quanto mais soluto dissolvido no solvente, menor a pressão de vapor e menor o ponto de congelamento, ok? E você observe, e você vai ter que saber disso. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui no restante da questão. Ele diz assim, pode-se afirmar que a curva 1, 2 ou 3 é a correspondente da solução contendo 3 mols de etileno glicol, que ocorre ou um aumento ou um abaixamento da pressão de vapor. No caso aí, nós já sabemos, quem sabe a teoria já sabe que é um abaixamento da pressão de vapor. Calculando-se o efeito tonoscópico, que é exatamente o ΔP, que é a diminuição da pressão de vapor, da adição de 3 mols de etileno glicol na água. Pode-se dizer que a variação da pressão de vapor em relação ao solvente puro a 25 graus Celsius vai ser de quantos milímetros de mercúrio, ok? E aqui tem uma informação também preciosa, que nós vamos precisar quando formos resolver a questão. Ele dá a pressão de vapor da água pura, que é o que a gente chama de P0, na temperatura de 25 graus Celsius, que é 23,8 milímetros de mercúrio, ok? Então vamos lá. Vamos inicialmente fazer uma pequena revisão aqui das 4 propriedades coligativas. Nós temos a tonoscopia, que é a diminuição da pressão de vapor do solvente quando você acrescenta um soluto não volátil a esse solvente. Nós temos a ebulioscopia, que é o aumento do ponto de ebulição do solvente quando você acrescenta um soluto não volátil nesse solvente. Temos a crioscopia, que é a diminuição do ponto de congelamento, e a osmoscopia, que é o aumento da pressão osmótica. Então, como eu chamei a sua atenção, veja que 2 propriedades coligativas, elas são um abaixamento da pressão de vapor, um abaixamento do ponto de congelamento. E 2 propriedades coligativas são um aumento do ponto de ebulição e um aumento da pressão osmótica, ok?
Essa é a parte teórica das propriedades coligativas. Vamos ver agora a parte quantitativa. Qual é a fórmula que você usa para resolver questões, ok? Nós temos aí a forma da tonoscopia. ΔP sobre P0 é igual a KT vezes W. O que é o KT? O KT é a constante tonoscópica do solvente. Esse W é a molalidade. Lembra como é que se calcula a molalidade? Você divide o número de mol do soluto pela massa do solvente em quilos, ok? O ΔP é a diminuição da pressão osmótica. O ΔP sobre P0 tem até um nome. É o abaixamento relativo da pressão de vapor, porque é a variação dividida pelo valor inicial, né? Então a gente chama de abaixamento relativo. Cuidado que tem prova como essa questão, ela não dá a constante tonoscópica do solvente. Então você tem que saber como calcula. É fácil como calcular a constante tonoscópica do solvente. Você tem aí a fórmula. Basta você dividir a massa molar do solvente, que se for a água vai ser 18, por 1000. Então, no caso da água, a constante tonoscópica é 0,018, ok? Muito bem. A fórmula da ebulioscopia é ΔTE é igual a KE vezes W. Esse KE é a constante ebulioscópica do solvente. Aí esse KE ele já dá na prova, ok? Ele é fornecido. Existe uma maneira de calcular esse KE, mas, em geral, no ensino médio, o KE já é fornecido, ok? O KE do solvente. E tem também a constante crioscópica, que é o ΔTC. Esse ΔTC é o aumento, é a diminuição do ponto de congelamento, né? Melhor dizendo. O KC é a constante crioscópica, que também vem na prova, ok? E o W é a molalidade. Então, veja bem, ó, as três primeiras propriedades coligativas, nós podemos dizer que elas são diretamente proporcionais à molalidade. Então, é fácil você memorizar essas fórmulas, ok? Até começando de baixo para cima. A diminuição do ponto de congelamento é diretamente proporcional à molalidade. O aumento da temperatura de ebulição é diretamente proporcional à molalidade. E, no caso aqui, tem que ter cuidado, né? Porque não é apenas o abaixamento da pressão de vapor, na verdade é o abaixamento relativo da pressão de vapor, que é diretamente proporcional à molalidade, ou seja, ΔP sobre P0, que é diretamente proporcional à molalidade, ok? Beleza. E a forma da osmoscopia é até mais fácil de você memorizar, que é a própria equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Só que essa equação de Clapeyron, PV igual a nRT, é para gases. Só que para soluções, o Van Hoff, que foi quem deduziu essa equação matemática, ele percebeu que a solução se comporta como um gás ideal, o aumento da sua pressão osmótica. Então, pressão osmótica a gente representa pela letra π, então fica πV é igual a nRT. Observe uma coisa importante que vale a pena eu lhe dizer, que se você passar esse volume dividindo, vai ficar o número de mol sobre o volume. O número de mol sobre o volume é a molaridade. Então, você pode também dizer que a pressão osmótica é a molaridade vezes RT. Esse R é o mesmo R dos gases, ok? Se a pressão osmótica for em ATM, esse R vai ser 0,082, ok? Então, vamos resolver a questão. Primeiro passo, vamos logo descobrir qual é a curva aqui que tem a água, qual é a curva que tem a água mais 1 mol de soluto e qual é a curva que tem a água mais 3 mols de soluto. Como é que eu descubro isso, Alexandre? Não esqueça, hein? Quanto maior a quantidade de soluto dissolvido no solvente, menor vai ser a pressão de vapor, ok? Então fica fácil, ó. Passe aqui uma reta em uma temperatura T qualquer, como eu fiz aqui. E aí você vai perceber claramente, ó, que a curva 3 é a que tem, nessa temperatura que eu escolhi como referência, a que tem a menor pressão de vapor. A curva 2 ó, já tem uma pressão de vapor maior. E a curva 1 já tem uma pressão de vapor maior ainda. Então você concorda comigo que a curva 3 é a que tem 3 mols de etileno glicol. Por quê? Porque é a que tem a menor pressão de vapor. E a curva 1 é a água, que é a que tem a maior pressão de vapor. Então, minha dedução, a curva 1 é a água, é a que tem a maior pressão de vapor. A curva 2 é a água mais 1 mol de soluto, porque a pressão de vapor já diminuiu. Como ele acrescentou 1 mol de soluto, a pressão de vapor ficou menor, como você observa. E a curva 3, como a pressão de vapor é menor ainda, significa que é a que tem mais soluto dissolvido. Com isso, você já quase dá para resolver a questão completamente, né? Que a curva que tem 3 mols é a curva 3,
E, logicamente, você vai usar a palavra abaixamento, porque a pressão de vapor diminui quando você acrescenta um soluto não volátil nesse solvente. Para a gente marcar o item e finalizar a questão, só está faltando saber quanto é o ΔP. Para isso, nós vamos entrar na fórmula. Nós apresentamos essa fórmula agora há pouco, né? Vamos logo calcular a constante tonoscópica da água, que eu já falei para você, que você pega a massa molar do solvente e divide por 1000. Então, nós vamos ter 18 dividido por 1000, que dá 0,018. Vamos calcular a molalidade. Eu também já lhe disse que a molalidade é o número de mol do soluto dividido pela massa do solvente em quilos. O número de mol do soluto são 3 mols. A massa de água, ele disse que era 1000 gramas. Então, 1 quilo. A molalidade fica 3 mols por quilo. Agora, nós podemos entrar na fórmula da tonoscopia. ΔP sobre P0 é igual a KT vezes W. O ΔP é o que nós queremos calcular. O P0, que é a pressão de vapor da água pura, né, ele deu, é 23,8, na temperatura de 25 graus Celsius. A constante tonoscópica nós calculamos, ó, a molalidade também nós calculamos. Interessante, o etileno glicol, ele dentro d'água, ele só se dissolve na água, portanto é uma solução molecular. Com isso, você não precisa multiplicar essa fórmula pelo I, que é o fator de Van Hoff. Por exemplo, se fosse uma solução de sal de cozinha dentro d'água, aí nós teríamos que multiplicar pelo I. Porque, na verdade, o sal de cozinha, quando ele se dissocia, cada mol de sal produz 2 mols de íons. Então, eu teria que multiplicar pelo fator de Van Hoff. Se o alfa fosse 100, se o sal se dissociasse 100%, aí o fator de Van Hoff seria 2. Ok? Eu teria que multiplicar aí essa fórmula por 2. Mas como o etileno glicol, na verdade, é uma molécula orgânica, é um poliálcool, tem hidroxilas ligadas no carbono, então ele só se dissolve na água. É como se o fator de Van Hoff fosse igual a 1. Então você não se preocupa com isso. Com certeza, na minha matéria de propriedades coligativas, eu resolvo resolvo algumas questões onde o fator de Van Hoff não é 1. E até questões onde o alfa não é 100. Ok? No módulo de propriedades coligativas, que você pode acessar no portal Episteme. Indo em frente, você vai multiplicar em cruz aí para encontrar o ΔP. Você vai encontrar que o ΔP é 1,2852 atm. Ou seja, a diminuição da pressão de vapor, 1,2852 atm. E agora, você tem condições de marcar o item, ok? A curva que tinha 3 mols é a curva 3. Houve um abaixamento da pressão de vapor. E o ΔP, né, que preenche aquelas lacunas, foi exatamente de 1,2 atm, o abaixamento da pressão de vapor. Ok? Então, pessoal, finalizamos aí mais essa questão da prova da Unifor. Mais uma vez, visite os outros vídeos lá no canal no YouTube, é só você colocar Portal Episteme, e também visite esse portal, portalepisteme.com.br. É sempre um prazer estar com você. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Visite aí a próxima resolução.